Viram um aviso aí, boa noite. Então vamos dar início à aula de Projeto e Construção de Máquinas, da turma EF Tarde, hoje 6 de abril de 2020. Queria começar com vocês conversando sobre Unifor Online. Se vocês derem uma olhada lá na nossa turma, dentro do Unifor Online, igual está aparecendo aí para vocês, se vocês forem aqui na turma de segunda-feira, tem aqui no canto uma atividade chamada Aulas. Você clicando nela, vai aparecer para vocês todo o material disponível da disciplina. Então, aqui, por enquanto, tem só da semana passada. Daqui a pouco eu vou colocar o material já dessa aula, esse vídeo que a gente está gravando, tudo que a gente discutir vai estar inserido lá para vocês fazerem um acompanhamento. Então, quando vocês clicam e abrem lá, vocês vão ver justamente isso. Vai ver todo o material da aula passada, tudo que tem em relação à aula passada. Então, tem a turma da manhã e a turma da tarde. Vocês conseguem ver os dois vídeos. Ok? Nosso intuito hoje é começar a trabalhar justamente, conversar sobre essa questão dos projetos e também em relação à questão da concepção, do desenvolvimento do projeto, né? Alguns parâmetros fundamentais que trabalham junto com as nossas especificações, quando a gente faz a determinação dos componentes, especificação, delimitar tamanho, perfil, geometria, tudo isso, ok? Então, primeiramente, vamos falar aí sobre os projetos. Pessoal, eu vou abrir aqui de forma aleatória, vocês vão dar uma olhada, fiquem tranquilos, tá? Em questão de se for o seu ou não, meu intuito aqui não é criticar ninguém, é apenas levar alguns pontos em consideração em relação a ideias, possibilidades, probabilidades, coisas que agregariam. Uma coisa que eu costumo falar muito para todo mundo é assim, quando você termina um projeto, você é o projetista, independente de quem seja, você é a primeira pessoa já a saber como alterar ou melhorar o seu projeto. Porque você soube quais foram as peças que deram mais trabalho, que teve mais dificuldade na montagem, na execução, né? Aquilo que não lhe agradou. Então, você mesmo já sabe como melhorar seu projeto. O projeto é uma melhoria contínua, né? Ele nunca tem fim. Logicamente, a gente coloca as limitâncias, sabe que chega um momento que vale a pena eu encerrar aquele projeto, colocar ele no mercado, colocar ele para rodar, porque também eu vou começar a escutar dos usuários, né? As características. Pô, eu apliquei para tal consistência e não deu o resultado que eu queria, ou esperava mais disso, menos daquilo. Nunca usei essa função que ele tem disponível. Então, aí você tem alguns parâmetros, igual daquela atividade que a gente fez em relação ao carrinho de compras, né? Você faz um comparativo sobre características do sistema, usabilidade, vantagens, desvantagens. Então, por exemplo, eu estava olhando a montagem de algumas pessoas se preocuparam, né, com parafusos, rolamentos, essas características. Aí, dependendo do tipo de elemento desse que você utilizou, o que pode acontecer? Você vai lá, faz o seu rodízio, pensa nele, aplica ele lá para a usabilidade, e aí vem uma reclamação de um cliente. Pô, passei com ele dentro da água e ele ficou travando, começou a fazer ruído. Será que seu equipamento estava pensado, projetado, com uma resistência à imersão em líquidos, passar sobre a água? Talvez sim, talvez não. Será que isso foi colocado em consideração lá na parte descritiva do seu projeto, digamos assim, no rótulo dele, né? Onde você vai falar justamente o que pode, o que não pode, quais são as limitâncias do seu projeto, capacidade de carga, capacidade de velocidade, tipo de frenagem, material de composição e assim por diante, né? Ou até uma coisa interessante, algumas pessoas usaram como amortecimento apenas o revestimento da roda, né? A roda tem um revestimento mais macio e ajuda lá no amortecimento. E aí já devem ter visto lá montagens aonde você usa um rodízio desse, você passa naquele chão de indústria, que geralmente tem cavaco, resto de pedra ou até mesmo areia, aí a roda, ele cola na roda, né? Conforme você gira, fica aquelas coisas incrustadas na roda. E aí, será que ele é recomendado para aplicação nesses ambientes ou não? Então, são tudo pontos interessantes que a gente tem que levar em consideração, que dificilmente a gente vai atender isso tudo no nosso primeiro versão, né? Nosso primeiro projeto. Com certeza, o segundo, o terceiro, assim por diante, outras versões, eles vão ampliando a gama de usabilidade, de aplicação, ou você vai chegar no momento que você vai seccionar o seu projeto. Para essa aplicação, eu tenho este modelo, e para outra aplicação, eu tenho este modelo, né?
E aí que vai surgindo as versões, características, assim por diante. Tá? Então, por exemplo, se a gente começar a abrir aqui, eu vou abrir uns aqui. Fiquem tranquilos, a ideia aqui não é criticar, como falei, é apenas a gente observar e ver algumas considerações. Gostei muito desse modelo aqui, ó, que está abrindo aí, vai abrir aqui. Você vê que a pessoa teve um zelo em montar os equipamentos, né, montar os detalhes, tal, em questão de suspensão. A gente consegue ver que a pessoa deu uma pesquisada na internet em relação a versões e modelos, tá, pela forma construtiva. Então, ele fez uma barra em balanço aqui, né, conforme ele se movimenta lá, a suspensão, que aqui subiria, aqui ele desce e faz um amortecimento. Acredito que esses parafusos você consiga dar uma tensão maior lá na mola, aumentando ou não a resistência dele, tá? Aí, quando eu venho aqui para a parte do freio, a gente vê aqui que ele tem uma inclinação, talvez uma peça aqui que entre em gripe com a roda e uma borboletazinha aqui, né? Aí eu pensei assim, será que esse acionamento é manual ou é com o pé ou é com os dois? Será que a hora que o cara pisa lá, aonde eu pisaria aqui? Eu como usuário não senti direcionado aonde eu deveria acionar o freio, né? Se eu pisaria aqui, se eu apertaria aqui, se isso aqui é só uma trava, se eu tenho que acionar ele ou não, tá? Logicamente deve ter escrito lá no projeto, não vou comentar os projetos agora. Os projetos eu vou enviar um a um para vocês, dando a devolutiva, fazendo aquele comparativo, se eu achei interessante, se é mercado, se eu como investidor talvez investiria no seu projeto, na sua empresa, né? Seria na sua startup, alguma coisa desse estilo. Achei interessante até o símbolo da roda aqui, ó, ele colocou o símbolo da Unifor, né? Ó, como vazado aí, o aro personalizado aí da rodinha. Então tem algumas características interessantes, forma construtiva, peça dobrada, achei bacana, tá? Vamos lá. Essa caracterização aqui, que levar em curso algumas considerações de flexão nesse sentido, eu gostaria de falar para a maioria de vocês que usaram, muitos colocaram essa mola aparente, essa mola exposta, como se ela fizesse a flexão de absorção de energia. Mas eu não vejo, na maioria dos projetos, um curso, uma guia. Então, por exemplo, se essa mola comprimir no total dela aqui, pelo que eu vi, esse eixo aqui de dentro, ele sairia aqui em cima. E aí eu sairia aqui embaixo, aonde ele tem liberdade, né, para poder movimentar. Não basta a gente colocar uma mola, tem que colocar os graus de liberdade ali para poder movimentar. Aí eu vejo aqui um freio, por exemplo, deve ser um freio de conforme você anda, você deve acionar ele por essa superfície e ele vai exercer uma pressão sobre a roda. E aí, como ele trava em cima, como ele trava embaixo, como seriam as funcionalidades. Eu consigo desacionar ele com o próprio pé, quais seriam as formas de acionamento do freio, né? Algumas pessoas me perguntaram se era um freio estacionário, se era um freio de velocidade, um limitador de velocidade. Então, tem características de aplicações, você vê que ele pode ser aplicado dos dois lados, né, por causa da montagem. E aí você vê usabilidades, características, tá? Vou usar um outro aqui. Pessoal, teve alguns que me mandaram somente a montagem. Somente a montagem não tem como abrir, tá? Ou seja, a gente não tem acesso a ele. Ele só vai aparecer, mas não abre porque não tem os componentes. Vou mandar todas as peças juntos, tá? Achei bem interessante esse layout aqui, ó. Né? Algumas coisas que me preocupavam aqui, adorei achei muito legal, muito bacana esse sistema de acionamento do freio. Então, o cara facilmente lá com o pé faria o acionamento e desacionamento, eu acredito, né, de fixação, tem até o suporte dos dois lados, que o componente é o mesmo. O que me preocupou só em questão de usabilidade. Essa suspensão aqui tornaria o carrinho, o rodízio, mais alto. Então, teoricamente, a plataforma do meu carrinho começaria de uma altura mais elevada. Talvez isso limitasse a minha aplicação, quanto capacidade de carga, quantidade de material utilizado. E também, pela forma de fixação aqui, o esforço, né? Então, imagine esse carrinho montado. Vamos colocar ele aqui numa posição só para a gente visualizar, por exemplo. Ó. Imagine ele montado nessa posição, né?
E aí, conforme está andando ali, está vindo os esforços, começam a vir os impactos, né? As forças, reação, né? Nesse sentido. E aí, qual seria o esforço em cima dessa estrutura, dessa montagem, né? Qual seria a resistência desse elemento? Será que seria confiável ou não? Logicamente, só estou fazendo comentários, tá? É o que me preocuparia nesse projeto. Uma outra coisa interessante que eu gostaria de comentar, vou aplicar só um corte aqui, é aquilo que eu comentei das molas, né? Então, se você olhar, algumas pessoas usaram o curso da mola como flexibilidade, mas a guia aqui, né, dentro, tipo a resistência mecânica, será que ele tem realmente esse vão aqui para poder flexionar? Essa peça escura aqui, ela entraria aqui dentro? Onde seria a guia que direcionaria o trabalho da mola, né? Como ele funcionaria? Então, são algumas características que a gente está aqui comentando em relação a ideias, a possibilidades. Eu acredito que depois que a gente visualizar esses projetos, se vocês fossem refazer o projeto de vocês, vocês pensariam em algumas alterações, algumas outras características, com certeza mudariam alguns detalhes. Tá? Então, vamos lá. Aí, professor, Oi. uma possibilidade seria uma mola com um amortecedor dentro. Oi, Carlos. Uma possibilidade seria a mola com amortecedor dentro para poder uma guia, né, que a gente fala. O amortecedor ele ajuda a absorver energia, é a função dele. Mas a mola por si só, se você pegar uma mola, ela não tem estabilidade, né? Ela não tem uma linearidade no movimento. Sim. Então, talvez precisaria, toda a mola ela precisa trabalhar com uma guia. E essa guia precisa ter uma flexibilidade, um curso, né, para ela poder se locomover. Entendeu? Aí, tipo, se fosse tipo uma longarinazinha, resolvia? Sim. Sim, uma peça cilíndrica guiada, né? Que aí limitaria o curso, né? Tipo assim, direcionaria o curso, entendeu? Talvez ajudaria até no esforço ali, devido à altura. Muitas pessoas não pensaram nisso, né? Ó, que nem aqui, ele pediu para procurar um arquivo, pino 3. O pino 3 faltou aqui. Eu não sei qual é o pino 3, mas ele vem em falta aqui na montagem. Então, quando você olha aqui na montagem, ó, esse aqui a gente consegue ver nitidamente, ó, onde é o setor de acionamento, né? Ó, onde você vai pisar aqui para acionar. Mas aí eu piso, ele fica lá, o que travaria ele? Ou só pisaria para diminuir a velocidade? Como que ele volta, né? Se tivesse alguma outra molazinha aqui, ou um gatilho, que eu pise e trave ele lá embaixo, depois eu desacione ele, né? Como acionar e desacionar esses freios. Então, são documentos que são materiais, ações que a gente tem que pensar aí como usuário, né? Como facilitar a interação homem-máquina, né? Como o cara ele vai se sentir à vontade de poder utilizar o sistema. Deixa eu ver um outro modelo diferente aqui. Legal. Olha aqui a funcionalidade, né? Também se preocupa aí com layout e tal. Ele é montável, maravilha, mesmo em princípio lá, né, do balanço aqui, né? Eu acredito que as pessoas que usaram esse modelo de balanço, eles deram uma olhada no mercado, fizeram alguma pesquisa aí que você vê bastante modelos, característicos desses bem interessantes. Aí um pedalzinho aqui, ó, que você pisa, aí essa pecinha ela desce. Então, com certeza ela vai fazer um grip aqui, né, ó. Com a roda aqui para fazer o travamento, maravilha. Aí talvez eu volte com o pé, né, o acionamento, para ele desacionar. Talvez aqui possa fazer um grip ali que faça para ela na posição fechada ou aberta, né, acionado ou desacionado. Então, são detalhes que a gente, logicamente, na parte escrita, a gente viria mais detalhes, aprenderia sobre ele, viria funcionalidade no manual, mas você vê que é mais intuitivo, conforme você vê a primeira vez o desenho, você começa a analisar, você começa a pensar nas utilizações. Só admitindo o pessoal aqui. Tranquilo. Eu vi lá aquele que tem um amortecedor, né? Tem a guia preta, então a guia ela trabalha internamente ali como facilitador, né? Do curso da mola. Tranquilo, deu para entender sim. Eu só comentei aquilo ali na montagem daquele desenho,
porque muitas outras pessoas não levaram isso em consideração, né? Eles colocaram uma guia para a mola interna, só que essa guia ela não tinha um curso, ela não permitia uma movimentação, a flexibilidade da mola. E aí, teoricamente, a mola ela fica sem funcionalidade ali, né? Logicamente, a prototipagem virtual, isso que a gente faz aqui no software, nos ajuda nisso, né? Nos ajuda justamente a prever essas coisas, ver os graus de liberdade, as possibilidades de montagem, prever antes de fabricar o componente, o que eu posso melhorar, alterar, quais são os impactos, né? Só abrir aqui. Estão abrindo aqui os outros modelos. Teve gente aí que instalou, acho que o Solid 2020, que algumas versões não abriram aqui. Tá? Só ver, a gente já está no modelo 2018 ainda, né? Vamos lá. Eu estava olhando essa montagem aqui, estava dando umas observadas nela. Eu não entendi muito bem o sistema do freio, tá? Em questão de acionamento aqui, onde ele seria. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, se você observar aqui, ó, ele tem aqui um sistema de amortecimento, né? Provavelmente aqui é um eixo, o eixo gira dentro, ele se move aqui, né? Comprimindo aqui esse amortecedor, uma articulação. Mas aí quando eu olho essa montagem aqui lateral, será que ela permite a movimentação desse eixo? Né? Então, eu tenho um amortecedor aqui, tenho aqui o grau de liberdade, mas quando eu coloco esse suporte, né? Essa peça aqui, será que ela permite que esse eixo se locomova, se mova, né? Na posição? Então, só alguns detalhes aí, às vezes a gente tem que pensar no conjunto da obra, né? O que componente, justamente seria interessante isso aqui. O software, ele está nos ajudando a ver as limitâncias, né? Ver as características da aplicação do nosso sistema. Esse aqui é o último que eu queria comentar, justamente isso. Os demais estão aqui, eu vou conversar com vocês particularmente depois, vou mandar a resposta para vocês, tá? Não consegui ler todos ainda. Eu vou lendo e comparando, fazendo algumas adaptações bem interessantes, tá? Esse aqui eu só não entendi o sistema de freio. Talvez, não sei se ele aperte aqui, exerce uma força sobre a roda. Ah, tudo bem, eu empurro ele aqui na direção da roda. Mas então o acionamento dele é manual, então eu tenho que, teoricamente, baixar lá no carrinho, né? Para acionar ele, ou aciono com o pé, consigo desacionar com o pé, a forma de acionamento. Então, só essas considerações aí, conforme a gente vai levando, vendo as variações do projeto. Acredito que para vocês irem olhando, visualizando aqui, surgiram ideias de facilidade de aplicação de outros modelos, como com certeza alguns parâmetros que você talvez alteraria no seu projeto, mudaria aí alguma característica, mas, pessoal, fiquem tranquilos. Eu achei muito bacana a resposta que teve, né, aos projetos. A gente entende que tem pessoas que não têm o perfil totalmente de projetista, ela consegue pensar numa ideia, mas tem uns que sempre vão um pouco além de outros. Isso aí é um perfil de pessoa. Então, tem aqueles engenheiros mais calculistas, tem aqueles mais projetistas, tem aqueles que trabalham em áreas distintas, que cada um vão desenvolvendo afinidades em suas áreas específicas. Ok? Sobre a aula de hoje, além desses roteiros que a gente está olhando aí, eu queria comentar com vocês uma outra linha de processos que começa a entrar justamente nessa definição de projetos, né? Quando a gente coloca para vocês aí uma possibilidade, né, de desenvolver um mecanismo com tal função, vamos atender tal expectativa, começa a surgir uma demanda muito importante dentro do projeto. Eu sempre falo assim, eu costumo falar assim, é muito fácil a pessoa ter a ideia. A ideia qualquer um pode ter. Executar é outra história. E principalmente executar de uma forma viável. Então, você pode pensar uma coisa hoje que não tem no mercado, ninguém criou, ninguém fez, você não viu encanto nenhum, mas será que não viu encanto nenhum porque ela realmente é uma novidade ou porque ela não tem como ser manufaturada, ela não tem como ser feita hoje, ou ela não tem viabilidade, né? Ela não é mercável, que a gente fala.
E aí? Então, quando a gente pensa num projeto, no desenvolvimento de um sistema, de um componente, de um acessório, você pensar justamente cada coisa, assim, pô, eu quero uma tal peça, ela vai ter tal aplicabilidade, tem que ter tal resistência, mas será que aqui, na nossa realidade hoje, estamos aqui, Nordeste, né, Ceará, Brasil, tem o fornecedor capaz de executar essa peça ou me fornecer esse componente? É até interessante conversar isso agora, se você levar em consideração, por exemplo, essa situação que a gente está vivendo da pandemia. Existem empresas, tiveram empresas que no período de dezembro e janeiro já estavam paradas, né, que não estavam produzindo nada. Por quê? Porque a matéria-prima delas vinha da China. A China paralisou antes da gente. Então ela não tinha fornecimento. Hoje a gente está vendo justamente isso, né? Muita gente precisando aí de equipamentos médicos de proteção e 90% vem da China. E a China não tem como fornecer isso no momento para todo mundo, porque ficou parada, não tem estoque, assim por diante. E aí entra até uma outra comparativo muito interessante, que é uma charge que eu li esses dias, que é até para a gente refletir. Na maioria dos filmes que a gente assistiu ao longo dos anos, né, sempre quando entrava uma crise mundial, quem ia lá e salvava tudo eram os americanos, né? Os americanos iam lá, tinha uma ferramenta, uma arma e resolvia o problema, salvava o mundo. E nessa última semana a gente viu que, na verdade, quando entramos na crise, eles estão acabando com o mundo, né? Eles estão comprando tudo, isolando tudo, tudo vai para eles e o mundo está sendo deixado de lado. É um paradigma aí para a gente pensar, bem interessante. E aí, o que acontece? Você pensa assim, pô, então, antes de eu fabricar o meu projeto, eu teria que conhecer meus fornecedores? Na minha concepção, sim. É um conselho grande que eu daria para vocês, sempre conheça seus fornecedores. Tenham noção dos equipamentos que eles têm. Veja o que eles são capazes de fabricar, né? Então, conforme a gente for discutindo a aula aqui, eu vou trazendo ideias, situações que ocorreram justamente nesse intuito, né? De viabilidade ou não de projetos. Então, o processo de fabricação na indústria industrial é de modo determinado trabalho de construção ou transformação, né, fabril, realizado geralmente utilizando uma matéria-prima ou uma máquina operatriz de fabricação, tá? A indústria de fabricação, ela tem como objetivo transformar a matéria-prima em produto acabado para ser comercializada, gerando assim valor agregado. Então, a grande jogada da indústria não é mais do que pegar uma matéria-prima, agregar valor a ela, dimensional, geométrica, trabalhando em conjunto com outros elementos, a fim de atender o mercado, né? Esse produto pode ser fabricado desde um simples palito de fósforo, como a gente coloca aqui, como um automóvel, por exemplo. Parece ser mais complexo, né? Todos eles passaram por um planejamento e um desenvolvimento de fabricação. Isso é uma coisa até interessante de se comentar. Eu li um tempo atrás um artigo, eu não lembro os números exatos, mas, por exemplo, quando a Gillette lançou a Mark III, aquele Gillette barbeador Mark III, o investimento que eles usaram para desenvolvimento desse produto foi quase que 4 vezes maior do que a Chevrolet tinha gasto para lançar o carro, desenvolver e lançar o carro que eles tinham lançado naquele ano. Aí você pensa assim, pô, o cara está fabricando um Gillette, então ele é mais caro que um carro? Estou falando no projeto de desenvolvimento, pesquisa, testes, né? Toda aquela parte que engloba a validação do produto. Aí você pensa assim, então é fácil fabricar um carro? Talvez não. Talvez a Gillette estava entrando num patamar totalmente diferente, né? De barbeadores, de produtos de higiene pessoal. E a Chevrolet não. A Chevrolet ela já tinha uma bagagem, um know-how, um conhecimento, né? Ela já tinha informações, dados, aonde ela poderia lá ter com segurança. Pô, se eu estou desenvolvendo um carro desse porte, quais são as características vantajosas que eu tenho já de histórico de outros modelos, para esse tipo de terreno, qual o tipo de acionamento, né? Qual o tipo de suspensão, transmissão, o tipo de motor, combustível, conforto interno, segurança. Talvez ela tenha lá um banco de dados com parâmetros, né? De mais tempo, que ela vai lá e só pega o quê? A compilação dos melhores resultados e aplica no projeto dela. Talvez ela gaste menos, mas não que seja menos oneroso ou menos trabalhoso. Mas eu lembro que na época, no mesmo período, o investimento da Gillette era 4 vezes maior para desenvolver um barbeador do que um carro. Então era um comparativo muito interessante. Ou seja, isso está relacionado justamente à empresa a chegar numa viabilidade de um projeto, de um produto. Muitos de vocês, se a gente perguntar para vocês, fizer uma enquete aí, vocês vão comentar o quê? A maioria dos alunos que eu converso sobre isso
eles pensam em quê? Todos eles, eu penso em montar minha empresa, desenvolver um produto e ganhar dinheiro, ficar rico vendendo esse produto, né? Aí você pensa, será que é tão simples assim? Se é tão simples assim, por que muita gente não faz? Ou fez e não conseguiu, né? Talvez a gente tenha que pensar de uma forma mais ampla. Não que isso não seja factível, é sim, com certeza. Mas viabilizar esse produto, né, essa ideia, tornar ela factível, ela aceitável, ela atender essa gama de mercado compatível com a quantidade que você queira vender. A gente até fez uns comparativos na aula, quem trabalha lá com desenvolvimento de carro, a indústria de carro faz centenas, milhares de carros por dia, né, para poder vender, mas a empresa que fabrica máquina para aquela indústria, ela só vai vender uma para aquela indústria. Então, pode ser que os dois tenham sucesso de faturamento, só que aí cada um tem seus paradigmas, né, seus mercados, suas análises. Okay? Então, é justamente isso que a gente está discutindo hoje. Quando eu penso num equipamento, vamos pensar aqui nos nossos rodízios. Vocês viram ali que no software, quando a gente desenha, é muito fácil a gente fazer uma geometria, né? Desenhar ele, dar uma baulada, pegar, arredondar os cantos, dar um acabamento bacana, ver cores diferentes. Aí, se a gente pensasse assim, eu preciso fabricar esse componente. Eu preciso tornar ele real, né? Materializar ele. Aí eu coloquei um slide aqui falando sobre os processos de fabricação mecânica. Logicamente, isso aqui vocês estudaram ao longo da faculdade, lá em várias disciplinas, né, distintas. Então, por exemplo, a gente tem processo de fabricação sem remoção de material, o cavaco, e com remoção de material. Sem remoção, fundição, soldagem, conformações, né, metalurgia do pó. E com remoção de cavaco, você tem as usinagens, né, convencionais e não convencionais. Convencional, a gente pode falar o torneamento, fresamento, né, o serra, tudo isso. E não convencional, os oxicorte, jato d'água, eletroerosão, né, essas características mais tranquilas. E aí você pensa, como eu vou fabricar aquela minha peça? Aí eu penso assim, primeiro ponto, pela geometria dela, se eu for usinar ela de uma forma que eu vou retirar material, eu vou partir de um blank, de uma chapa e recortar aquele elemento. Aí se eu pensar assim, minha peça, meu blank, ele tem 1 quilo, digamos, e minha peça final tem 200 gramas. Excelente, ela é leve, vou ganhar em transporte. Mas e esses 800 gramas de material que você removeu ali, teoricamente você não usa, é cavaco, né? Ele está inerente no seu preço, no seu custo? Ele torna viável o seu produto, essa sobra? Né? Não, talvez eu tenha que pensar no processo, vou fazer em chapa e dobrar. Tranquilo, a geometria que você fez ali, quando eu tiro de uma chapa, eu aproveito quantos por cento dessa chapa? 30%? 50%? 50%, metade da chapa, e outra metade, você descarta? E aí? Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que pensar na hora do desenvolvimento do projeto, do produto, né? Daquele nosso componente, em função da funcionalidade, características, aplicabilidade, tudo isso. São fatores que estão diretamente relacionados ao sucesso do seu item, né? Dimensões, formas, peças a produzir, qualidade a produzir. Uma coisa que acontece muito, acho que eu já dei esse exemplo para vocês, não vou repetir aqui, lá no software é muito fácil você dar um clique e fazer um arredondamento nos cantos, vamos fazer os fillets, os cantinhos arredondadozinhos, fica bonitinho, né? Você consegue aliviar a tensão ali, porque não tem um canto vivo e tal. E aí você manda um cara usinar uma peça dessa. Aí ele vê ali um grau de complexidade que talvez ele não consiga executar convencionalmente, à mão. Aí ele vai usar um equipamento comando numérico, um CNC. Talvez o valor fique mais oneroso. Ele não tem uma ferramenta para fazer aquele raio que você deseja, um furo quadrado. Aí o que ele vai fazer? Ele vai se adequar para atender você, só que todo esse custo de adequação que ele vai precisar fazer para poder lhe atender vai estar no custo que ele vai, no valor que ele vai te cobrar. Ou seja, esse valor vai estar inserido no seu produto. Então, por exemplo, lá a gente deu o exemplo do furo, né, uma vez. Se eu fizer um furo lá numa medida não padrão, será que tem necessidade de ele ter aquela geometria? Ou ele poderia ter uma geometria padrão, que uma medida que o cara tem a broca lá disponível? É muito mais, talvez seria mais fácil do que ele ter que comprar uma broca especial ou fazer o processo de fabricação a fim de atender essa necessidade, né? Será que tem a necessidade daquele grau exigido da sua peça? Pode ter, não é problema. Não ter e o querer executar ela, né, em acabamento, será que é vantajoso ou não?
Máquina operatriz com ferramentas, equipamentos e acessórios a serem utilizados. Aquilo que a gente falou, né? Outra coisa muito interessante. Eu penso numa peça, minha peça ela tem uma geometria, um tamanho, né? Um curso de comprimento, e aí eu não tenho um fornecedor aqui no estado que consiga usinar ela, cortar ou processar ela naquele tamanho. E aí? Ah, eu conheço um fornecedor, mas ele está lá no Sudeste. Ele lá no Centro-Oeste. E aí? Será que está inserido aí no nosso custo a matéria-prima vir de lá, produto vir de lá, né? Entrar aqui no estado, imposto sobre imposto? Você vai comprar um produto dele e vai vender o seu produto. Você vai pagar 2 impostos aí, teoricamente, né? O design, acabamento final dele. Então, são pontos que a gente tem que levar em consideração, tem que pensar. Não é só a gente desenhar e montar ali. Se eu quero vender aquele produto, se eu quero tornar ele mercável, se eu quero tornar ele viável, factível, ele tem que atender diversos fatores, diversos pontos, né? Não é meramente ser bonito, barato e assim por diante. Com o desenvolvimento dos processos industriais, foi possível aumentar cada vez mais a produção de bens de consumo, né, para a população mundial, que tornou o comércio fortemente globalizado. Isso aqui parecia uma vantagem, né, um tempo atrás. Você concentrar tudo de fabricação, 90% da fabricação de máscaras lá na China. Hoje é um problema. O ano passado, nesse mesmo período, isso era uma vantagem, né? Era barato, o chinês fabricava em quantidade, tinha chinês sobrando lá, teoricamente, né? A gente falava para ficar atendendo a gente. E aí? E hoje? O que mudou de lá para cá? Só a questão do vírus, né? Mas se tornou um problema. Desenvolvimento e evolução de processos industriais intensificam-se a cada dia. O avanço da eletrônica faz com que muitos processos tivessem expressivo acréscimo de produção, com a fabricação de peças, máquinas, né? Ou seja, comando numérico, no qual o computador executa inúmeras funções. Aí vocês pensam, se eu mandar fazer no CNC é mais rápido. Só que a hora do máquina CNC ela é mais cara. Então, eu pensei numa geometria complexa. O CNC executa, o cara convencionalmente não executa. Mas e aí? Talvez valha a pena, custo-benefício, aquela geometria, né? Aquele produto. Com a intensificação dos componentes, com as máquinas, os processos ficaram mais rápidos, mais precisos, mais constantes. Muitas tarefas complexas passaram a ser realizadas. Sim, surgiu a possibilidade de a gente variar complexidade. Se você pensar os carros antigamente, né? Os carros antigamente eles eram mais quadrados. Por que o para-choque antigamente era de metal? Era mais fácil eu estampar do que eu injetar na época plástico, né? Hoje em dia é mais fácil você injetar no plástico do que você estampar no metal, por causa dos processos de fabricação, materiais novos, classificação, fabricação e assim por diante. Então, antigamente, se eu pensasse num carro com aquela geometria bem aerodinâmica, aquela ferramenta tinha que ser feita manualmente, né? Eu tinha que executar ela ali manualmente. Como eu fazer aquele raio variável no molde? Então, os carros eles eram mais planos, né? Eles eram mais lineares, vamos falar assim, né? Mas, modelo sabonete que a gente fala. E aí o que acontece? Com a entrada desses equipamentos mais precisos, com possibilidades, né, de variação desses elementos, permitiu que saíssem maior aerodinâmica, outros materiais e assim por diante. Tá? Se não sei, é um dado interessante, o Ford Ka, quando ele foi lançado, ele foi um dos primeiros carros do mundo que ultrapassou a barreira aço compósito ou não aço, né? Aço não aço. Então, antigamente, até antes dele, os carros tinham o maior percentual de material que foi confeccionado de aço. E aí o Ford Ka foi o primeiro carro onde ele tinha o percentual de aço era menor do que a somatória dos outros percentuais juntos, né? Então, aí você viu que começou a entrar os novos paradigmas de materiais. Ou por que tirar o aço do carro? Eficiência, peso, consumo, né? Peso, potência, várias características. A indústria de fabricação está em constante evolução. Empresas com novas tecnologias com objetivos de produzir mais com menos tempo, isso é que todo mundo gostaria de ter, né? Produzir mais com menos recursos, tornando a automação extremamente essencial para que isso aconteça. Estamos vivendo aí, teoricamente, a indústria 4.0. Por que eu falo teoricamente? Tem indústrias aqui no Ceará que estão realmente no 4.0, como também existem outras que ainda estão pulando do 2.0 para o 3.0, estão saindo do trabalho braçal para o trabalho automático. E a indústria 4.0, o IoT aí na internet das coisas, que a gente fala hoje, ela nada mais é do que a informação, a comunicação. Então, hoje, segunda-feira, você ligou lá de manhã no seu primeiro turno a sua máquina,
você sabe que naquele ritmo que você está andando, naqueles primeiros 15 minutos, primeira hora do dia, qual vai ser a hora que você vai atingir a sua meta? Ou qual vai ser o número de produção na sexta-feira à noite, quando você desligar a máquina, ou no fim do dia, quando você desligar a máquina? Porque ali você sabe qual o ritmo de trabalho, como ela se trabalha. E aí, se você tiver algum problema, alguma interferência durante esse processo, tem um monitoramento, né? Então, tem uma máquina ali, algum item que aumentou a vibração dele, né? A detecção lá de vibração do equipamento. Opa, ele já manda um alerta que pode ter uma possível falha daquele equipamento. Ou se ele tiver até banco de dados, que eu vejo muito isso, pelo grau da vibração do equipamento, da intensidade lá, do dano que ele está, do erro que ele está informando, qual é a probabilidade de ele quebrar e quando ele vai quebrar. Por que é interessante saber quando ele vai quebrar? Porque ele acelera o processo a fim de permitir aquela parada programada. Por que eu vou parar agora se eu posso parar, o que eu falo agora de dia, né? Se eu posso parar num horário de pico lá, por exemplo, que eu posso, em vez de parar a máquina e economizar energia, né, naquele horário de ponta, e aí fazer a manutenção e atender a minha demanda, se eu posso programar ou não, dá para terminar essa primeira entrega e para começar a segunda, né, eu vou ter uma parada ali programada para corrigir essa falha e assim por diante. Então, essa internet 4.0 está vindo justamente para isso, né? É a comunicação dos elementos. Assim, há necessidade de qualificar cada vez mais a mão de obra para o uso dessas tecnologias, que é o que está acontecendo. A gente fala muito, né, aqueles caras que eram operadores hoje são mantenedores, tanto que essa expressão é operador-mantenedor já, né, já estão trabalhando em conjunto isso, ou seja, o cara vai dar manutenção na máquina e operar mais máquinas, né? O constante treinamento, aperfeiçoamento sofisticado da área de fabricação industrial são vitais para a operação ocorra em equipamentos fabris de diversos processos de fabricação e produtos de qualidade, ou seja constante aquela produção. Para melhorar a qualidade de fabricação, é extremamente importante o pleno conhecimento dos fatores envolvidos no processo de fabricação. Que processo de fabricação? Como, por exemplo, vamos aqui no setor de usinagem. Esse vídeo pode parecer pulsado para vocês, mas depois do vídeo ele vai ficar bacana aí, tá? Para vocês darem uma olhada. Mas vamos pensar aqui. Se eu preciso usinar uma peça hoje, e hoje, se eu pensar nela, ela tem que passar por um torno e por uma fresa. Eu tenho que ter um fornecedor que tem essas duas. Ele vai fazer convencional aquela peça. Se ele fazer de modo convencional, quando ele tirar de uma para outra, será que não poderia aumentar o risco de erro, né? De ele colocar uma medida não aceitável ou deixar a peça de uma forma não compatível com a necessidade de aplicação? E se eu tiver um fornecedor que me atenda toda essa torneamento e fresamento, né, o centro de usinagem, que faça todas as operações de uma vez só? Pode ser mais inerente o custo? Pode. Mas, em compensação, eu posso ter lá um resultado mais satisfatório, menos peças refugadas. Uma coisa muito interessante, que eu já vi isso, o fornecedor está pensando em comprar um equipamento, mas não sabe se tem demanda. E eu sou um cliente que procura uma demanda que eu não sei que fornecedor tem. E aí a falta de interação entre essas pessoas levam a não tomar a decisão. Então imagine lá se eu tivesse um diálogo aberto com o meu fornecedor e ele soubesse que eu tenho a necessidade de fabricar essa peça, que se ele comprar esse equipamento, ele vai atender tanto a mim quanto a outras pessoas, ele teria mais confiança em comprar essa peça. Entendeu? Essa peça que está sendo usinada aí, lá em máquinas de fluxo, acredito que muitos de vocês fizeram aquela atividade do carneiro hidráulico. E no fundo uma das peças que vocês usaram foi aquela retenção do fundo de poço, né? Para fazer o golpe de ariete, justamente para fazer o travamento da água. Isso aqui é a carcaça, fabricação de uma carcaça de retenção de fundo de poço, né? Dessa peça. Ou seja, você pensa aí, se ela for usinada assim de uma única forma, eu consigo garantir a qualidade do produto, a usinabilidade dele, a estanqueidade ali onde vou unir as peças, né, para fazer o estanque, a confecção de elementos geométricos. Tu quer que eu confirme logo com a mamãe a panela? Aquela Oi, mesmo, Matheus. né? Aí essas considerações, ou seja, se você tiver um fornecedor que te atenda de uma única forma, é excelente, né? Imagina aí o ganho de produtividade que você pode ter.
Mas muitas vezes você não tem um fornecedor. Eu lembro que um tempo atrás, um fornecedor de um centro de usinagem de 5 eixos aqui no estado era difícil. Então, o que adiantava a gente pensar numa peça complexa dessa forma? Eu tinha que mandar para outro estado, para outra região fabricar? Talvez não valesse a pena. Então, eu trabalhava em peças distintas, peças fabricadas em componentes que se uniam para gerar uma única componente que poderia ser uma peça única, né? Então, você conhecer o seu fornecedor, o seu parceiro, que hoje em dia a gente chama de parceiro, é fundamental. Você conhecer a indústria da sua região é fundamental. Contato. Coloquei aqui o exemplo dessa máquina fabricando uma mola. Se você pensar na década de 90, coloquei a mola porque muito do rodízio o pessoal usou mola, né? A maioria do pessoal usou mola lá para fazer amortecimento. Na década de 90, você não tinha gama de molas no seu projeto. Você tinha que adequar o seu projeto no mercado. Você tinha que adequar o seu projeto às molas disponíveis no mercado. E aí o que acontecia? Os projetos não eram tão vantajosos ou não eram, digamos assim, viáveis, factível você fazer um sistema com suspensão. Hoje em dia, esse cenário mudou. Hoje, você consegue projetar a sua mola e mandar fabricar ela da forma que você quiser. Com o curso que você quer, se ela é de compressão, se ela é de tração, se ela é de torção, qual é a constante elástica, qual é a força que ela exerce, o curso que ela pode exercer. Porque as máquinas operatrizes permitem isso hoje. Então, você consegue adequar a sua mola ao seu projeto. Antigamente, não. Você tinha que adequar o projeto à mola. Então, hoje, se você entrar num fabricante de molas aí, você não vai ver o portfólio dele. O portfólio dele é o quê? O seu projeto. O que você precisa? O que você precisa, ele vai executar para você. Entendeu? Então, são características muito interessantes de evolução de mercado. Isso surgiu por causa da interação entre os fornecedores, né? Quem precisava e quem tinha o poder ali da fabricação. Já devo ter comentado com vocês o concreto protendida, é um outro exemplo, né? Vou passar rapidamente aqui, que, ou seja, essa união de projetos possibilitou a montagem de estruturas de maior viga, né? De maior distanciamento, maior carregamento, maior porte de carga, né? Então, ou seja, a combinação de projetos, combinação de elementos levou à geração disso, né? Dessas possibilidades. Coloquei 2 exemplos aqui de construções da nossa cidade hoje que levam em consideração a mesclagem de material, que eu achei muito interessante. Como comparativo, por exemplo, temos esse prédio ali no Washington Soares, perto da universidade, né? O Washington Soares Trade Center. Alguns alunos me falaram que é Wesley Safadão Trade Center, né? Mas, tecnicamente, é o Washington Soares. Você tem ali 2 estruturas de alvenaria, 2 prédios convencionais, interligados por uma estrutura metálica. Então, o cara que projetou esse sistema, com certeza, ele tem que ter conhecimento aí da dilatação desses prédios, da flexibilidade, movimentação, né, dessas estruturas. O equipamento dele tem que permitir essa flexibilidade, essa dilatação, né? Os materiais se dilatam de forma diferente, se comportam de forma diferente, se degradam de forma diferente. Então, ou seja, tem que ser levado em consideração isso. Então, se não tivesse um pleno conhecimento, uma plena confiança e uma comunicação entre os possíveis fornecedores distintos, o pessoal da área metalmecânica, o pessoal da construção civil, talvez um projeto desse não seria factível na nossa região, não seria factível de ser aplicado, né? Esse aqui é um outro modelo que tem ali na Desembargador Moreira, perto do Círculo Militar, que toda essa parte central dela aqui, ela é uma estrutura de alvenaria e aço, estrutura metálica, né? Então, você vê que é uma combinação de elementos, é uma estrutura totalmente diferente do usual que a gente está conhecendo. Se a gente for ali na avenida, no final da Guanambi, ali no inimigo da Avenida Olímpio, temos uma universidade ali, se eu não me engano, esqueci o nome deles agora, a faculdade. Também é estrutura metálica. Né? Então, ou seja... Opa, Renato, pode falar. Acho que aquela faculdade é... Não, professor, aquela faculdade acho que é Marista de Nassau. Isso, de Nassau. Já deve ter visto o prédio dela, né? Já. E a estrutura de aço exposta e a parede construída em cima, né? É uma outra aplicabilidade, é uma outra característica. Então, é a interação ali entre os meios, né? Entre as expertises, digamos assim, né? De cada área. Beleza? Trouxe para vocês esse projeto para trazer uma
realidade que aconteceu e para vocês entenderem um pouco o porquê dele. Para quem não conhece, isso aqui é uma unidade de bombeio. Ele está instalado ali dentro da universidade, atrás do ginásio. Unidade de bombeio nada mais é do que uma bomba de elevação de fluidos subterrânea. O nome técnico dela é Unidade de Bombeio C-114-17364. C-114 é o tamanho dela, está relacionado à geometria dela. 173 é a capacidade de força dela, 173 mil libras de força, né, de tração. E 64 é o curso máximo dela. Aqui na extremidade dela, ela tem um curso máximo de 64 polegadas. Por que eu estou trazendo esse projeto para vocês? Esse projeto, ele surgiu ali dentro da universidade. Eu trabalhei dentro dele. Na época, uma parte dele eu era aluno de graduação ainda, quando trabalhei lá na engenharia mecânica da Unifor. E quando você pensa num projeto desse, ele surgiu com a ideia de nacionalização de equipamentos. Por que nacionalização? Se você for daqui para Mossoró, a Petrobras ali usa, na região ali de Rio Grande do Norte, saindo do Ceará, você vê diversos equipamentos desses na beira da estrada. Hoje você vê menos, mas antigamente tinha mais. E ali esses equipamentos, geralmente, a maioria deles é canadense. Ou seja, você compra de um fornecedor externo. Pô, se a gente tem uma puta de uma indústria metalmecânica dentro do nosso Brasil, por que não fabricar ele? Né? E aí surgiu a ideia de nacionalização desse produto. Aí foi desenvolvido esse projeto, foi confeccionado as peças, foi pensado as peças, desculpa, foi feito toda a prototipagem virtual. Então essas imagens aqui que vocês estão vendo aqui, ela é uma prototipagem virtual, né, feita dentro do software, SolidWorks. E aí na hora de fabricar esses componentes, surgiram alguns pequenos detalhes, que naquela época a gente não conhecia, não tinha tanto conhecimento, não tinha conversado justamente esses parâmetros, né? Não tinha essa questão de você conhecer o seu fornecedor, você conhecer o seu mercado, você conhecer a sua indústria fabril, seus parceiros. E aí ela tem dois componentes dentro dela, que é justamente esse braço, aqui, ó, e esse contrapeso. Esse contrapeso é uma peça de aço que serve como contrapeso. Cada uma delas são 4, cada uma pesa 500 quilos. E tem um braço aqui embaixo, que é justamente o de articulação, né, que faz o mecanismo biela-manivela, esse aqui na horizontal, ele pesa na faixa de 250 a 300 quilos. Quando ele foi projetado, a nossa ideia era o quê? Pô, vamos mandar fundir essas peças. É fácil, é simples, só mandar fundir. Continuamos o projeto, começamos a desenvolver a peça, fizemos toda a prototipagem virtual, detalhamento técnico, mandamos fabricar algumas peças, tal. Quando chegou nesse componente, não tinha um fornecedor capaz de fundir peças nessa proporção. Aí muita gente comentava, pô, tem a Durametal, tem a Gerdau. Pessoal, eles são específicos, a Durametal só faz tambor de freio, eles não vão fabricar outros elementos. A Gerdau trabalha com fundição, trabalha, em alta escala trabalha, mas ela faz galhão, ela faz outros materiais. E qual fornecedor que teria aí? Ah, impossível não ter um fornecedor de fundição. Tem. Só que nenhum deles tinha capacidade de fundir uma peça, por exemplo, de 500 quilos. De ele ter ali 500 quilos de material fundido para poder envasar no molde. E aí? Não faz o componente? Manda fazer fora? Manda fazer no sul, no sudeste? Isso aí poderia inviabilizar o projeto, né? Matar o projeto. Chegar num ponto ali que, pô, não temos saída. Logicamente, a equipe sentou, discutiu, conversou, pensou, foi feito de outra forma, tá? As peças não sofreram alterações. Então, inicialmente, a nossa ideia, o que era? Fundir elas geometricamente, depois colocar elas para usinar e colocar nas dimensões corretas, tá? Se vocês olharem aqui pelas imagens, vocês conseguem perceber que não deu para dar um bom acabamento, né? Elas tinham muito encruamento, tinha muito rechupe, tinha partes que o material não chegou até lá, ele se solidificou antes, então ficaram grandes falhas. E aí não deu certo fundir essas peças, contrapeso nem nada. Eles foram feitos de chapa, então a gente na época conseguiu achar um fornecedor, aí sim a gente começou atrás de fornecedor. Um fornecedor que cortava a chapa de 1 polegada, esse corte não era oxicorte, era corte em jato d'água, porque não adiantava eu cortar em oxicorte, que eu ia ter que mandar usinar depois, e aí não ia, o custo que a gente tinha, o prazo e o custo ali que a gente tinha dentro do planejamento não ia atender.
E aí, com o corte de água, não precisava usinar depois. Ele já ia dar um acabamento que a gente conseguiria ter a satisfação dimensional, a precisão que a gente precisava. E aí começamos a cortar em jato d'água as chapas e unir chapas de 1 polegada, tinha as regiões de solda, que a gente fez os furos a mais, né, as cavidades, tudo para poder soldar. E aí conseguimos soldar, né, montar a peça, cada uma delas. E é como ela é feita hoje. Então, ou seja, se a gente fosse fazer esse projeto hoje, com certeza a gente teria outras percepções, outras características, outras ideias, né? Talvez a geometria seja a mesma, porque isso aí segue uma normativa, né? Tudo tem um porquê ali de dimensão, altura, curso, tem que ser amarrado. Mas o processo de fabricação, com certeza, seria totalmente diferente. Então, o projeto, ele tem aplicabilidade, ele tem mercado, ele tem necessidade, mas não tinha, na época, como ser executado da forma inicial projetada. Então, ou seja, é um fator que a gente tem que levar em consideração hoje. Não basta eu ter ideia, não basta eu pensar nisso e chegar lá e querer executar. Ok? Aqui é um vídeo que eu vou mandar para o Thay, para vocês vão assistir lá pela montagem, que é justamente a interligação de componentes distintos. Então, hoje, uma grande área da indústria que está nesse mercado 4.0, que está entrando aí com volume de produção, é justamente a indústria de manufatura e embalagens, né? Você embalar o seu produto final, você envasar, você ter controle. Então, aí é como se eles estivessem embalando um biscoito. Você vê que é um processo totalmente automatizado. Abre a caixa, insere o produto dentro e fecha. É um produto alimentício, você não tem contato humano ali, né, com o elemento. Ou seja, você tem um controle desses sistemas de contaminação, de manipulação, tudo isso. Então, você vê essas realidades. Coloquei mais da área de indústria de alimentos aí, porque é um mercado forte aqui no nosso estado, né? E aí você pensa assim, mas esses equipamentos são caros? São, mas eles dão retorno. Eles dão qualidade, eles dão garantia no fornecimento. Então, a maioria desses processos aí que vocês vão ver são produtos bem sensíveis, que a manipulação deles é fundamental. Então, olha aí, ele está cortando um morango, ele está fatiando esse morango, ele não está esbagaçando. Ele consegue cortar sem machucar o produto. Produção de indústria de ovos, aí, ó. Aí, eles vão a um equipamento que separa, ele quebra o ovo e separa a clara da gema. Vocês vão ver aí a funcionalidade dele, né? Então, o equipamento, conforme ele trabalha, ele já quebra e separa um do outro, puramente mecânico. Então, ele funcionando, ó. Ali embaixo ele tem o setor de separação. Aí está sendo só a entrada dos ovos, tá? Que ele está apresentando. E aí, conforme eles caem nessa canaleta aí, ó, ele vai fazendo a separação. Um lado sai a gema, do outro lado sai a clara. Então, os processos hoje em dia não são difíceis. Basta pensar e fabricar, né? Hoje em dia você tem seletoras que posicionam o elemento. Esse aí eu achei interessante. Nós estamos vivendo hoje uma situação em que a indústria de alimentos está funcionando, né? Mas, teoricamente, a população tinha que estar isolada. É uma máquina de fabricação de sushi contínuo. Na Austrália, existem algumas franquias, uns fast food, onde você compra seu sushi já em formato desses rolinhos, você come o rolinho, ele não é cortado, né? E aí você tem lá na bancada diversos elementos já produzidos, você vai lá, monta, compra e come seu sushi. Ou seja, imagine você produzir isso com menor interferência possível. Olha a constância na fabricação, a quantidade de produtos, de insumos inseridos ali. Olha aí. Será que você não consegue manter o seu custo, manter a sua produção ali? Essa aí é uma indústria de frutas, né, de polpa, mas aqui no estado, por exemplo, a gente tem indústria de castanha, que faz a seleção da castanha, né, castanha quebrada, castanha inteira, seleção aí de café, não que seja aqui no estado, mas pode ocorrer em regiões. Eu lembro de máquinas que hoje descascam camarão, beneficiam o camarão, não é mais um serviço manual. Então, se você olhar aí pelo vídeo depois, vocês vão perceber que existe uma separação de tamanho, de coloração, de geometria.
tá? E ele vai selecionando produto linha A, linha B, linha C. O linha A vai ser vendido in natura, o linha B pode virar uma conserva, né, que vai ser cozido, o linha C vai virar polpa. Então, você fraciona o seu produto. É o valor agregado a cada um deles que vai trazer o retorno a você, né? E isso aí não adianta a gente fazer manualmente, não adianta a gente fazer humanamente. O humano, ele precisa almoçar, ele precisa jantar, ele cansa, né? Então, máquinas vão fazendo isso, vão executando isso de uma forma mais constante. Isso aí é só um elemento que vai trabalhar quiabo, ele vai cortar o quiabo, ele não vai esbagaçar, eu achei muito interessante isso aí. Parece um moedor de carne, mas na verdade ele vai separar ali a parte líquida da parte sólida já cortada na geometria que ele deseja. Então ele tem essas funcionalidades, tá? Logicamente são expertise, são equipamentos que estão sendo testados, e aí ele chega numa caracterização que atenda ao mercado. Então você vê aí a aplicabilidade, são várias áreas, tá? Coloquei essa área de indústria de alimentos porque hoje a maior parte do mercado que procura a gente nessa parte de projeto de desenvolvimento é a indústria alimentícia, né? Produção em insumos de consumo constante, né? Indústria de água, indústria de alimentos, biscoitos, assim por diante. E esse último vídeo é uma coisa interessante, é bem curioso. Há uns anos atrás, uns 2 anos atrás, um aluno desenvolveu um projeto na Unifor, de automação, que era justamente na época daqueles food trucks, que tinha a época de fast food, né, estava em alta, e ele queria montar uma loja para vender pizza totalmente automatizada, que não tivesse tecnicamente um operador, não precisa de um pizzaiolo, não tinha uma pessoa para abrir essa pizza, eu não tinha uma pessoa para preparar os condimentos, né? Eu teria uma cozinha que ia preparar as coisas, mas a montagem da pizza ela era automática. Isso aí seria integrado a uma plataforma, um iFood, um Rappi, diretamente. Então, conforme o pedido chegava, ela já gerava ali a produção. Então, ele ia produzir aqui o item, né, a pizza, ou rechear conforme a necessidade, e assar e ter o produto pronto no final. Na época, poderia parecer um pouco demais, né? Talvez a mão de obra ali fosse mais barata, ter um operador, um pizzaiolo, um cara abrindo massa. Mas, se for no dia de hoje, se você pensar agora, que tecnicamente a gente pode chegar ainda num estágio onde as pessoas não possam sair de casa em nenhum dos setores, isolamento total, aquele país lá que quem for na rua leva um tiro, por exemplo, né? E aí? Você colocar, se você tiver um equipamento desse, provavelmente poderia ser uma loucura, mas hoje você estaria aí numa posição talvez mais confortável de destaque, atendendo o seu mercado de forma constante, rapidez, viabilidade, né? Controle total do seu processo. Tranquilo? Pessoal, então essa era a ideia justamente dessa aula. A gente pensar nos processos de fabricação, como eles podem viabilizar ou inviabilizar o nosso projeto, a nossa ideia. É fundamental vocês conhecerem os seus fornecedores, os fabricantes. Quando você pensa numa peça, não é só na geometria, se ela é bonita, se ela é leve, é se ela é possível de ser fabricada, se ela se torna mercado, se ela é viável. Se um pequeno componente não pode inviabilizar um produto como um todo. Ok? Tranquilos? Vou só interromper o vídeo aqui para a gente conversar.